Estamos aqui mais uma vez para o capítulo 7 de Provérbios. Eu e Abraão estamos comentando essa série que começou já há um tempo e nós estamos aprendendo cada vez mais. Por isso, pegue agora sua caneta, sua Bíblia, um papel e venha com a gente para o estudo desse livro maravilhoso. Logo no início do capítulo 7, não é bíblico, né? Mas o autor aqui, a Bíblia NVI, vai dizer que é a advertência contra a mulher adúltera. E novamente, como é também nos outros capítulos, ele vai iniciar como uma carta de um pai para o filho. Só lembrando assim, a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos. Assim, o que mais se aproxima são os Salmos. Os Salmos eles foram escritos destacados um do outro. Mas a maioria dos livros, eles não foram divididos em capítulos originalmente. Então, isso foi... E nem versículos. Isso foi feito depois para facilitar a nossa leitura, né? É o capítulo 7, não é mais o capítulo 6, nem o capítulo 5, mas a mensagem é a mesma. Então, é meio que a continuação. O pai vai continuar falando pro seu filho o que ele já estava falando antes, beleza? Então, nessa carta que ele está fazendo pro filho, ele novamente recupera a ideia da obediência. Ele começa dizendo: obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. No verso 2 ele continua: obedeça aos meus mandamentos, e depois ele diz: guarde os meus ensinos. Amarre-os aos dedos e escreva na tábua do teu coração. Então, o primeiro princípio aqui essencial é a obediência. E eu tenho aprendido também, estou lendo um livro chamado falando sobre obediência e intimidade, e ele fala muito sobre, o livro é sobre obediência. E ele fala sobre a obediência inteira, que é a obediência total. Então, se eu obedeço parcialmente, não estou obedecendo. E aqui ele trata da obediência interna, porque ele diz assim: vocês, no íntimo, guardem essas palavras. Vocês têm que amarrar nas tábuas do coração de vocês. Então é interessante escrever nas tábuas do coração, porque a obediência tem que ser algo dentro. Como a gente já falou antes, acho que no primeiro capítulo, lá atrás, no primeiro vídeo, ele sempre vai tratar essa obediência e a busca pela sabedoria de forma interna e externa. Por isso que ele fala: amarre aos dedos, ou seja, nas suas mãos, onde você tocar, o que você fizer, para você ver, isso seja exposto externamente, mas não fique só externamente, mas internamente. Que seja algo do coração. É isso. E eu acho interessante porque ele é como se, no verso 4, diz o seguinte: diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Ele está dizendo o seguinte: faça da sabedoria parte da sua intimidade. A sabedoria tem que ser algo íntimo, tem que ser algo que a gente está dizendo aqui, chama ela de irmã, chama ela de parente. Tem que ser algo tão perto de nós, tão algo próximo, que nós devemos buscar dessa forma. É interessante porque ele diz, ela deve fazer parte da intimidade, Da sua intimidade. fazer parte da sua familiaridade. Isso é extraordinário. E agora, do 5 até o final do capítulo, ele vai se deter aí nos planos da mulher imoral contra, no caso aqui ele vai citar o jovem, né? E ele diz todos os planos que a mulher imoral vai fazer. E é interessante porque essa mulher imoral, nós normalmente vemos essa pessoa como alguém afastada de Deus. O diabo, né? Querendo roubar nós. Ele vem falando que no verso 5 ele já diz: olha, manter essa sabedoria, essa obediência, esse temor na intimidade vai te manter afastado dessa mulher imoral, leviana e das suas palavras sedutoras. Ou seja, a gente já começa o entendimento. Lá no capítulo 5 a gente falou: isso aqui está falando de moralidade, mas estenda isso para todo tipo de pecado. E existe um pecado que vai nos seduzir. Se manter perto, manter a intimidade com a sabedoria, a intimidade com a obediência, vai nos manter longe dessa sedução, de sermos pegos por essa sedução. E a gente até falou, né, nesse mesmo vídeo do capítulo 5, que se você estiver andando e o seu pecado estiver vindo na sua direção, não mude de esquina, mude de rua, vai embora. E é justamente o que ele fala aqui, que o jovem, né, caiu nos laços de sedução da mulher imoral. E ele vem dizendo, no verso 7 ele diz: vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando na direção da casa dela. Ou seja, ele estava nas redondezas ali. E aí ele foi se aproximando na direção do que seduz ele, do que leva ele para pecar. Se esse jovem fosse sábio, se ele tivesse juízo, se ele fosse experiente, se ele fosse sensato, se tivesse um bom senso, ele não estaria aqui sendo citado como sem juízo, porque ele não estaria andando em volta das redondezas da casa da mulher imoral. E é interessante porque essa mulher,
normalmente a gente já entende, né, por ela ser sedutora, por ela, né, já chamar o rapaz como uma mulher totalmente afastada de Deus. Mas é interessante porque no verso 13 e também no 14 vai dizer que ela diz o seguinte: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Ou seja, né, lá em Deuteronômio 12, Deus falou sobre esse sacrifício. Então, ela é alguém que cumpre a lei. Cultua o Senhor. Cultua o Senhor, mas ela é alguém, não é crente, ela é religiosa. Porque aqui vai chamar ela de imoral. Imoral. Se ela fosse de verdade crente, ela não era imoral. Mas é interessante porque normalmente a gente acha que a mulher imoral vai ser alguém totalmente, moralmente falando, caída. Mas aqui está dizendo que é alguém que pratica atos religiosos. Que cultua o Senhor. É interessante da gente entender isso porque o pecado, ele aparece de forma sutil. O diabo não vai chegar para nós com cara de diabo. Ele não vai, nós não vamos ser tentados e a tentação não vai parecer ser algo ruim. Vai parecer ser algo bom, algo que vai dar certo, algo legal que não, se ninguém descobrir tem problema não, vai ficar tudo bem, tá, não sei o que. Então, como é que essa mulher imoral ela se apresenta? Como alguém que acabou de prestar culto ao Senhor. Eu ainda tenho lá na minha casa a carne do sacrifício de comunhão que eu fiz hoje. Os meus votos. Ou seja, os votos foram feitos naquele mesmo dia e no mesmo dia ela está convidando ele. Não, calma. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. O pecado, além de a gente já ter visto que ele é sedutor, ele aparece com sedução, ele nos convida sutilmente, ele aparece dessa forma, ele é apresentado dessa forma, parece que é bom. Ele nunca aparece de um jeito que a gente acha que vai dar errado. Não, que vai ser ruim de cara. Não, a gente sabe pelo nosso conhecimento, pelo entendimento da palavra, pela nossa intimidade com o Senhor que é errado. Mas ele não se apresenta assim. Ele se apresenta como algo bom, algo, não, acabei de fazer o culto ao Senhor, vamos comigo aqui e tal, não sei o que. E é importante a gente estar atento a essas coisas. E lá em Gênesis 39, quando a Bíblia fala da história de José, e a mulher de Potifar vai tentar José, é interessante. Porque ele diz assim, em um certo tempo a mulher falou com ele. Aí depois diz, todos os dias a mulher fazia isso. Aí tem lá no versículo 11 diz, em um certo dia ela foi e deu o golpe final. Porque o diabo, como o Nathanael disse, é astuto. Então, nunca vem de uma vez, a tentação é algo lento. Nem sempre vai vir de uma vez e não. É algo que vem, aí daqui a pouco é todos os dias. Daqui a pouco é um dia para derrubar de uma vez. Perfeito. Graças a Deus, né, que tem a história de José aqui, de um jovem que conseguiu correr dessa mulher. E a Bíblia trata disso. Paulo, ele falando, ele diz para nós fugirmos da imoralidade sexual. Acho que em toda a extensão da Bíblia, a gente vai entender que a imoralidade sexual é uma das coisas que mais nos afasta do Senhor. E Paulo, na maioria de suas cartas, ele dá alertas à igreja. Todas as igrejas eram pecadoras? Todas as igrejas... Ele sabia que todas as igrejas padeciam em pecado? Todas as igrejas eram tentadas sexualmente? Eu não sei, porque a gente não estava na realidade de Paulo. Mas a gente entende que esse alerta é algo muito importante, principalmente para a juventude de hoje em dia, que é tão fácil cair para a imoralidade sexual. É tão simples você entrar no seu celular e encontrar a pornografia. É tão simples você, por mensagem, ninguém tá vendo, você conversa indecente com alguém da igreja. Essa mulher praticava cultos religiosos. Ela prestava uma adoração. Porque naquele tempo isso era adoração. Adoração para nós hoje é você vir na igreja e tal. E a gente já conversou sobre isso lá na escola bíblica dominical, inclusive. Você tá vindo, melhor, viu? Mas pra gente, né, nos tempos de hoje, a adoração é vir na igreja, levantar as mãos, tal, não sei o quê. Então essa mulher, ela fazia essa mesma coisa. Ela ia e prestava os sacrifícios no altar como oferta de adoração ao Senhor, mas dentro do coração, nos versículos anteriores vai dizer que o coração dela era cheio de astúcia, ela se vestia, ela estava como uma prostituta. Então, a gente deve estar muito atento a essas coisas. Dentro da casa de Deus, pode existir pessoas que aparentemente estão lá adorando, tal, prestando culto, prestou sua oferta de sacrifício, já cumpriu seus votos, mas dentro do seu coração tem a astúcia de pecar e cair, talvez levar alguém junto. E eu acho que o resumo aqui do capítulo também vai ser no verso 25. Quando ele, depois de falar toda a situação, ele diz: não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Então ele está escrevendo isso aqui e ele lembra de dizer: peraí, como é que eu vou me livrar? Ele já disse antes:
guarde o seu coração, lá no capítulo 4, porque deles saem todas as coisas da vida. Mas aqui ele diz, não deixe que seu coração se volte para os caminhos dela. Então quando estiver no caminho dela, sai do caminho. Sai do caminho, né? Não faça igual esse jovem que estava lá pelas redondezas, indo na direção da casa dela. Para finalizar, o verso 27 ainda diz, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Antes ele, até nos versículo 22 e tal, ele vai dizer, olha, esse rapaz que está indo para a casa dela, que está ouvindo, que está caindo na lábia dela, está indo como um boi ao matadouro, como um pássaro caindo na armadilha. O que é que isso significa? Estendendo, como a gente já fez antes, né? Estendendo não só a imoralidade sexual, mas a todo tipo de pecado. Leva à morte. Não, mas eu tô vivo aqui, tô pecando, tá de boa, tô vivo. Calma. Uma hora a conta chega. E a verdade é que existe, o Senhor fala, né? Apresenta a vocês hoje a vida ou a morte. Qual tu vais escolher? Qual tu vais querer? E a palavra do Senhor é clara. Guarde seu coração, porque ele depende de toda a sua vida. Mas se você entregar o seu coração nos caminhos dessa mulher, é morte, meu amigo. É sepultura, acabou e não tem pra correr. Se não me engano, é uma frase de C.S. Lewis que ele diz assim, para quem está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Ele citando, né, ele diz, para quem está no caminho errado, voltar atrás, dar meia volta, significa progresso. Então, para finalizar, pega esse versículo 25, encaixe ele na sua vida, para qualquer tipo de tentação que você sofrer. Não deixe que seu coração se volte para os caminhos desse pecado, nem se perca em tais veredas. Que o Senhor possa iluminar teus caminhos, abençoar a tua vida, e que se você está nesse momento sendo seduzido pela tentação, sendo seduzido por essa imoralidade, por qualquer outro tipo de pecado, que você se lembre dessa palavra. Não deixe seu coração voltar para esse caminho. Pegue a obediência ao Senhor, lembre das leis do Senhor, pegue a sabedoria que Cristo concede. Lá em Tiago, ele fala, olha, quem pedir, recebe. É só pedir que Deus dá e saia dessa situação, porque essa situação leva à morte. Estar perto do Senhor é vida. Nosso Deus é uma das coisas que Jesus, ele se autodeclara, eu sou o caminho, a verdade, e ele termina com a vida, porque viver é estar perto de Jesus. Tem alguma coisa para finalizar? Não, perfeitamente. Amém. Então, obrigado por ter nos assistido até aqui, certo? Esse foi o capítulo 7 de Provérbios. Nós vamos... Daqui a pouco vai estar saindo o capítulo 8. Então, se você está acompanhando essa série, compartilha, manda para alguém. Aqui tem ensinamentos muito importantes para a vida de todos os cristãos. Nós estamos aprendendo muito, estudando Provérbios. Creio que você também. Então, Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Dá um like. Procure outros vídeos no nosso canal. Tem coisa muito boa para você ser abençoado. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Valeu!